Olha só o título dessa análise. Lula diminui a fila do INSS, indeferindo pedidos sem analisar direito. Maldade com aposentados. Pois é, essa é a acusação central de um material que a gente vai destrinchar aqui, slide por slide. E se você curte entender esses temas complexos de um jeito direto, aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder as próximas análises. Estão negando a aposentadoria de todo mundo. Essa frase é bem forte, né? E ela está bem no centro de toda a polêmica sobre os esforços do governo para diminuir a fila gigantesca do INSS. A grande questão é, como é que essa fila está realmente diminuindo? Bom, para a gente entender essa polêmica toda, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema, né? Do que o governo prometeu resolver. E olha, os números aqui contam uma parte bem importante dessa história. Então, vamos lá. No comecinho da gestão atual, o governo encontrou isso aqui, 1.600.000 pedidos esperando análise. É um desafio gigantesco, né? Desde o primeiro dia. A gente está falando de milhões de vidas paradas esperando uma resposta. Só que, em vez de diminuir, a fila explodiu. Mesmo com a promessa de zerar o estoque, ela chegou a 3.100.000 pedidos. Foi o pico recente. E claro, isso aumentou demais a pressão para uma solução, qualquer solução que parecesse rápida, drástica. Ok, mais recentemente esse número começou a cair. E claro, o governo comemora essa redução. Mas a fonte que a gente está analisando aqui levanta uma questão fundamental. Como exatamente essa queda está acontecendo? Qual é o segredo? A estratégia oficial do governo para lidar com esse problema todo foi basicamente incentivar os servidores do INSS a pisarem no acelerador. A ideia era processar mais casos mais rápido. E como fizeram isso? Com um bônus de desempenho. R$ 68 a mais por cada processo extra que um servidor analisasse, além da sua meta mensal. A ideia parecia simples, né? Motivar a galera a acelerar o ritmo e, com isso, limpar a mesa, acabar com a fila. Uma lógica de produtividade pura e simples. Ok, agora a gente entra no ponto central da análise. Porque, segundo a fonte, esse bônus acabou criando um incentivo bem poderoso e, na prática, super controverso. Pensa só na situação do analista do INSS. Ele tem algumas opções. Primeira, aprovar o pedido. Isso exige uma análise bem detalhada, complexa e ainda tem um risco de cair numa auditoria depois. Segunda, pedir mais documentos. Isso atrasa tudo e o bônus, que é bom, nada. E a terceira opção, negar. É rápido, é simples, não tem risco nenhum para o servidor e o bônus de R$ 68 entra na conta. Segundo a análise, para muitos, a escolha acaba sendo óbvia. Pois é, o ponto crucial aqui é que esse sistema, na prática, pode acabar recompensando a velocidade, e não a qualidade ou a justiça da análise. O que importa é concluir o processo rápido para receber o bônus, não importa muito qual seja a conclusão. Tá, mas e aí, qual o impacto disso para a pessoa que está lá na ponta esperando o benefício? A diferença entre ter o pedido em exigência, ou seja, pedindo mais documentos, e ter o pedido negado de cara, gente, é brutal. E é isso que a gente vai ver agora. Olha a diferença. Se pedem mais documentos, a pessoa continua na fila, guarda o lugar dela e, mais importante, mantém o direito de receber os atrasados desde a data que fez o pedido. O processo continua. Agora, se o pedido é negado, a pessoa perde o lugar na fila, perde o direito aos retroativos, ela tem que começar um processo novinho em folha. É literalmente voltar para estaca zero. E é aí que a análise aponta para uma espécie de ilusão estatística. O argumento é que o problema não está sendo resolvido de verdade. Ele só está sendo empurrado para outro lugar, sabe? Saindo dos registros do INSS e indo para outro canto. E esse quadro aqui mostra bem essa ideia. A fila administrativa do INSS nos números oficiais diminui, porque as negativas são processadas rapidinho. Mas, por outro lado, o que supostamente acontece é que o número de ações na justiça aumenta, com as pessoas tentando conseguir na marra o benefício que foi negado. Ou seja, a fila some de um lugar e reaparece em outro, muito mais demorado e custoso. Então, para a gente amarar tudo, o que a análise da fonte sugere é o seguinte: foi criado um bônus para limpar a fila do INSS. Só que esse bônus, na prática, recompensa a quantidade de processos e não a qualidade da análise. Com isso, o caminho mais fácil para o analista pode ser simplesmente negar o benefício. Quem tem o pedido negado perde o lugar na fila e o direito aos atrasados. E no fim das contas, a fila pode estar só mudando de endereço, saindo do INSS e indo parar na justiça. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O que é a verdadeira medida de eficiência? É a velocidade de uma estatística, de um número no papel, ou é o tempo de vida de um cidadão que está esperando por um direito? A resposta para essa pergunta diz muito sobre quem
no final, está realmente se beneficiando com essa redução da fila